desde já agradecer a todos aqueles que nos acompanham em sala hoje e aqueles que mais tarde nos vão ver na internet. É com grande prazer que eu estou aqui hoje. É um projeto que me é muito querido. As autoras sabem disso perfeitamente. É a materialização de um sonho antigo da parte da Almedina, que era tornar acessível o jurídico para pessoas que não são propriamente juristas, e iniciámos da melhor forma. Iniciámos com uma fatia de pão de ló. Portanto, temos aqui um percurso editorial que se pretende que seja doce e que se inicia hoje com a ajuda dos presentes e das minhas autoras e da Sofia. Deu uma palavra? Boa tarde a todos, o meu nome é Sofia Pinto Coelho, eu sou jornalista desde 1987, sou fundadora da SIC em 1992 e queria começar por falar um bocadinho de mim, para falar delas. E porquê é que eu queria falar de mim? O direito para mim sempre foi complicado. Tirar o curso de Direito foi um tormento. Eu não tinha gosto pelas charadas legais, irritavam-me as minudências e invejava o tempo inteiro os futuros arquitetos ou os das artes plásticas que em 10 minutos faziam um esboço e aquilo materializava-se depois numa obra de arte ou numa construção. E a partir de determinada altura, só quando fui fazer o estágio de advocacia é que me comecei a apaixonar um bocadinho por direito. E porquê? Porque tinha pessoas. A única razão de ser do direito e das leis e da justiça são as pessoas. E aí deu para começar a perceber que quem conhece direito tem também nas mãos a capacidade de uma dádiva. E a dádiva, a vossa dádiva, é ajudar os outros. Eu acabei por seguir um percurso diferente da Luísa e da Inês, porque fui para jornalismo, e na altura em que eu comecei, a ignorância sobre o direito era imensa. Foi, aliás, uma das razões porque eu pensei que podia pôr o curso de Direito ao serviço da divulgação e da informação. Não havia quem fizesse cobertura de julgamentos, ninguém sabia o que era um juiz, um Ministério Público, quer dizer, era a idade das trevas em termos de informação jurídica. E quando a Inês e a Luísa me pediram para apresentar este livro, eu pensei, livrinho, uma coisinha do género, como é que se fazem omeletes sem ovos? Mas depois eu comecei a ler e percebi rapidamente que elas têm aqui algo muito importante e raro, porque tornar simples o que é complicado não é para todos. Mesmo nada para todos. E por isso é que eu tendo a acreditar que a maior parte dos livros, dos manuais jurídicos, são feitos das duas uma, ou por pessoas que não sabem escrever português, ou que não sabem pensar de forma jurídica e que nos andam, de alguma forma, a enganar a todos. Porque, de facto, seja na medicina, seja no direito, seja em qualquer área, até na carpintaria, para conseguirmos explicar aos outros aquilo que nós fazemos, é preciso sabê-lo fazer bem, para conseguir traduzir isso a qualquer pessoa. É preciso um conhecimento profundo, um amadurecimento dos temas, pensamento, capacidade de síntese e, sobretudo, o que elas têm também é capacidade de transmissão desse conhecimento. E conseguiram isso de várias formas. Primeiro, de uma forma cativante, porque se atreveram a trazer o mundo contemporâneo para dentro das suas histórias.
quando falam naquelas hipóteses jurídicas que estão aqui, não sei, metade desta plateia são advogados ou juristas, há sempre aquelas hipóteses estapafúrdias, mas quando falam de se o Abel se casar com o Bento, agora já não há Abéis e Bentos, imagino eu, mas põe um problema com um casamento com um DJ contratado, quer dizer, um DJ é uma coisa de agora, não é uma coisa do meu tempo. Outro dos casos é, fui fazer californianas, mas caiu-me o cabelo todo. Eu sei vagamente o que é que são californianas. Eu faço mínima ideia. Não, Nuno. Vai lá, explica lá. O que é que são californianas? Não, californianas são... São as extensões. Não sei se dá. São as extensões. São tipo umas madeixas assim mais claras a partir Voilà. Põe também um exemplo com o registro da marca Pão de Ló, a propósito dos registros de marcas, e explicam porque é que, se eu agora fosse registar uma marca chamada Pão de Ló, P-A-U-M de Ló, por causa da sua semelhança fonética, eu seria impedida de registar essa marca. Portanto, os exemplos são bem sacados e têm não cheiram a mofo, enfim. Têm também humor sobre a união de facto. Abro aspas. Podem entregar a declaração de IRS em conjunto, que é sempre um momento romântico. Outro exemplo, a propósito das multas. Dizem que a maior parte das multas são multas de coisas de trânsito e tal. Depois recebem em casa uma carta de amor da EML. Esta coisa está toda. Ou apanhados a guiar com o telemóvel, que dizem que é o maior número de infrações que existe. Parece que aquele e-mail não pode esperar, ou vou só ver mais este TikTok, ou nunca mais fica a ver, deixa-me fazer uma selfie. Portanto, o texto está bem sacado. Tem também uma grande qualidade que é, eu não sei se a palavra assertivo é daquelas palavras irritantes ou não, mas é o que me ocorre agora, que é dificílimo, porque quando nos fazem perguntas sobre matérias jurídicas, é impossível dizer o que é certo e como é que se vai passar, tudo e mais. Mas elas, de algum modo, conseguem dar respostas simples e bastante concretas. Por exemplo, vou herdar as dívidas dos meus pais? Abre aspas. A resposta é sim. Uma herança vem com tudo, ou seja, bens e dívidas. E, portanto, o feliz contemplado com uma herança pode receber um presente envenenado. Eu acrescentaria também, em relação a este livro, que é o seu principal objetivo, é ser informativo. E quem se quiser informar tem naturalmente de comprar o livro, é sempre um livrinho de cabeceira. Sobretudo, há aqui uma que eu já não me lembrava, lá do Código Civil antigo, que é a diferença entre o casamento e a união de facto. É que eu já não me lembrava mesmo. Deveres de respeito, fidelidade, coabitação, cooperação e assistência. É o meu caso, que sou casada. Já as pessoas em união de facto não estão, por lei, obrigadas a esses deveres. É que não me lembrava mesmo. Outra que vocês põem aqui, que eu também não sabia de todo, essa não sabia mesmo, é a responsabilidade por furtos dentro de parques de estacionamento. Ou seja, se me partirem o vidro do carro dentro do parque de estacionamento, há lá um monte de avisos a dizer não nos responsabilizamos por danos nas viaturas. E elas dizem que sim, que aquilo não vale um caracol e que a pessoa pode ser ressarcida por ficar sem os bens e com o vidro partido e tudo mais. Também fiquei a saber que no caso das californianas, a rapariga que ficou sem cabelo por má prática do cabeleireiro recebeu uma indemnização de 200 euros e que uma vizinha... Nesse caso.
Pode haver outros que recebem mais. E que no caso de uma vizinha que era mesmo impossível e que acho que andava de saltos altos logo às 7 da manhã e que ao domingo ligava ao aspirador às 8 da manhã, aquilo era mesmo impossível, conseguiram, a vizinha, os de baixo, conseguiram receber 7.500 euros de indemnização. Eu gostei imenso do livro, como gosto, aliás, muito da Inês e da Luísa. Fico imensamente feliz por haver este gap geracional, por elas se vestirem de cor-de-rosa, coisa que eu nunca me atrevi. E há também aqui algo que é um passo de gigante, que é o não ter medo. O não ter medo. E à medida que eu ia passando os olhos, eu lembrei-me muito de uma pessoa de quem eu gostava muito e que eu trouxe, já morreu, que é o Joaquim Pires de Lima, que tem este livro com uma coleção de pintura que ele fez, em que retrata muito bem o que é a vida nos tribunais. Desta forma, o direito ao silêncio, prisão domiciliária, como é que é? Os acórdãos, tem os juízes de dormir, os juízes de instrução, enfim, a forma como ele via e retratava a justiça era de uma pessoa sem medo. Levante-se o réu, e está aqui o réu em cadeira de rodas, o arrependido que vem com a cruz, e é isto que eu senti, esta capacidade de não ter medo perante o que ainda nos quer impingir de sacralidade e de solenidade sobre o mundo dos tribunais. É isso que eu vejo aqui. E também uma outra razão, porque as sentenças atuais continuam a ser, ou são, intragáveis do ponto de vista da nossa tentativa de compreensão. São enormes, têm parágrafos inteiros sem um ponto, uma vírgula ou um ponto e vírgula, e portanto uma pessoa tem que ler aquilo 3 e 4 vezes para ver se está a perceber bem o que é que está lá escrito, e muitas vezes não percebe. E curiosamente, quando nós vamos ver as sentenças que se escreviam em Portugal no século XIX ou até meados do século XX, eram coisas mais enxutas, mais práticas, mais pragmáticas, e portanto livros como este e outros são muito importantes para nos dar a nós armas, porque eu continuo a acreditar que isto não é uma luta contra a justiça, nem contra os juízes, nem contra o Ministério Público, mas nós temos que estar todos armados de conhecimento para defender os nossos direitos e para fazer ver os tribunais que que nós somos as pessoas que estamos ali à frente deles, não somos papéis. E também para nos dar essa cultura geral, que se repararem bem, quando se assiste a noticiários norte-americanos, ou que os jornalistas fazem, que é o chamado Vox Populi, que é ir à porta de um julgamento ou ir na rua e perguntar então o que é que acha, e acha que ele é culpado ou inocente. Os americanos dominam o baralho de cartas todo judicial, como se fossem eles profundos conhecedores, como se fossem eles advogados ou juízes. É seguramente por causa dos filmes, por causa das séries, e portanto nós precisamos mais de coisas como estas, porque se perguntarem a algum miúdo de 20 anos o que é que são os Miranda Rights, provavelmente qualquer um deles sabe o que é que é.
Mas se lhe perguntarem, se tu agora saíres daqui do Colombo, fores apanhado por um segurança e levado para a esquadra, acusado de teres metido um novo iPhone no bolso das calças, que direitos é que tu tens? Ele não saberá dizer. E esta ignorância permite os abusos e o arbítrio. E os abusos e o arbítrio leva a situações muito penosas que, por vezes, descambam em erros judiciais. E a lição que eu tirei da minha vida profissional, estou em fim de vida profissional, são casos de erros judiciais que são irresolúveis e que podiam ter sido resolvidos de início, porque eu creio que os portugueses ainda têm uma convicção enraizada que está naquela frase: a verdade virá ao de cima. Isso não existe. Não existe. Na hora, uma pessoa tem que se preparar, tem que arranjar um bom advogado, tem que arranjar boas provas. Não é depois da sentença e de ser condenado, quando aquilo já é um embrulho tal, um novelo tal, que se consegue desatar, voltar uns meses ou uns anos atrás, agora vamos começar isto outra vez a partir do zero. Não existe. E, portanto, quanto mais informação, informação é poder, poder é escrutínio, e os tribunais, hoje e sempre, têm que ser escrutinados, sejamos culpados ou inocentes. E, portanto, eu gostava de vos dar os parabéns, e também ao Nuno por ter apostado neste livro, e a todos os que aqui estiveram. Muito obrigada. Muito obrigada. E até à próxima. Eu não sei agora se querem fazer algumas perguntas aqui. Eu queria só agradecer, antes de passarmos às perguntas e respostas, queria agradecer em primeiro lugar ao Nuno. Eu e a Luísa dizemos que tivemos este filho juntas, e se nós somos a mãe deste livro, o Nuno é o pai, porque foi a pessoa na Almedina que sempre que apostou nesta ideia desde o princípio, e por isso queremos agradecer-lhe muito, em meu nome e da Luísa. Agradecer, claro, a todos por estarem aqui hoje, terem perdido este bocado de tempo para vir aqui ao Colombo neste dia, fim de dia meio chuvoso, e perderem estes minutos a ouvir falar sobre o nosso livro pela madrinha deste nosso filho, a Sofia, de quem nós as duas somos hiper fãs. Aliás, somos consumidoras de todos os produtos da Sofia, e aliás depois eu no fim já faço aqui uma publicidade também. Obrigada, é isso mesmo. Já faço. Já tínhamos pensado nisso. Porque a Sofia também tem um papel muito ativo enquanto jornalista, nesta aproximação do direito aos cidadãos. Pronto, isto é o nosso pequeno contributo para simplificar um bocadinho coisas complexas. Nós queremos que fiquem o mais explicadas da maneira mais simples possível. E a Sofia também faz muito esse trabalho com os documentários todos que faz, e os filmes e as séries e os livros que trazem os tribunais para as pessoas. Ninguém sabe de facto como é que os tribunais funcionam, e os livros da Sofia são daqueles livros que eu acho que são dos poucos livros que eu consigo ler do princípio ao fim com gosto, sempre, todas as páginas, sempre. Por acaso, pronto, sou ultra fã, e a Luísa também. E às vezes esse trabalho, que é um trabalho importantíssimo dos jornalistas, não é muito bem feito, porque a Sofia é jurista também, além de ter muitas outras qualidades, e os jornalistas de facto às vezes não têm a formação jurídica, e por isso não têm o dever de perceber de facto estas decisões, estas sentenças. Vão ver um processo sobre o qual estão a fazer um trabalho, pronto, e não têm a obrigação de conhecer todos os termos técnicos, e não têm a obrigação de conhecer, de perceber tudo exaustivamente o que ali está. E aliás a Luísa estagiou no Jornal Público, e acho que também quando lá esteve teve um bocadinho essa percepção da falta que faz este tipo de trabalhos, de simplificar. Não sei se queres falar um bocado sobre isso. Sim, eu depois do curso de Direito decidi, num momento, não sei se foi de indecisão talvez, entre o jornalismo e o Direito, decidi fazer um estágio de jornalismo depois de ter acabado o curso de Direito, e portanto estive no Jornal Público a estagiar, e lembro-me de quando lá cheguei, a primeira coisa que a editora da secção onde eu estava, que era a secção internacional, a Joana Amada, a primeira coisa que ela me disse quando eu ia escrever a primeira peça foi:
esquece tudo o que aprendeste no curso de Direito sobre a forma como escreves. E portanto, eu penso, e na altura tive assim uns segundos de choque, e depois pensei, é evidente que eu não vou escrever, que ninguém quer ler num jornal aquilo que nós no curso, a forma como nós no curso aprendemos a escrever e aquilo que lemos. E portanto eu pensei, claro, isto faz todo o sentido. E ela, sempre que eu ia começar a escrever uma peça, ela disse, lembra-te, esquece tudo, eu não quero nenhuma palavras que nós usamos, ou expressões do género, com efeito. E ela, nunca na vida ponhas isso num artigo. E de facto é deprimente se uma pessoa estiver a ler um artigo de uma notícia num jornal e ler isso. E acho que os jornalistas, e por isso também essa é uma das razões porque fazia todo o sentido de ter aqui, em especial a Sofia, como jornalista, é que os jornalistas têm esse papel difícil e admirável, que é também o de procurar traduzir aos leitores e espectadores, quando noticiam casos jurídicos, processos mediáticos, etc., de traduzir às pessoas que veem e ouvem aquelas situações complicadas jurídicas de uma maneira que as pessoas entendam. Portanto, também contribuem idealmente para a descomplicação do direito. E acho que isso é admirável, porque não têm a formação, não estudaram direito. Portanto, ainda é mais difícil do que... Eu acho que os advogados têm o dever, devia ser, que tem que se fazer isso, que têm o dever de descomplicar o direito, pelo menos aos clientes com quem lidam, não é? Não lhes podem simplesmente entregar as decisões ou as notificações, é sempre preciso fazer esse trabalho de descomplicar, e os jornalistas têm um papel essencial nisso, e nós esperamos que este livro possa ajudar também, contribuir para essa descomplicação, seja para jornalistas, seja para todo o tipo de público e profissões. Nuno, não sei se quer... Olha, mais uma vez, só para fechar e agradecer realmente esta edição quase pedagógica, e muito daquilo que eu penso, os meus colegas de painel já o disseram, é extremamente importante, assim como os médicos não dizem aos doentes exatamente o nome técnico ou científico daquilo que têm muitas das vezes, encarregam-se de explicar o que é que tem, o que é que lhe vai acontecer a seguir, porque é que eventualmente até chegou a esta situação, e este livro descomplica de facto de uma forma, e desmonta de uma forma bastante visível alguns temas que eu estava a ouvi-las hoje de manhã. Pus em alto uma reunião e fui ver, e realmente há ali temas que explicaram de uma forma extremamente escorreita e que numa linguagem que qualquer pessoa consegue perceber. Pronto, esta é a primeira fatia do pão de ló. O pão de ló é composto de várias fatias, vamos ver quantas mais fatias vamos ter no pão. Obrigada. Muito obrigado. Só dizer aquilo que eu queria dizer há bocado, é que a Sofia fez agora um documentário que vai estar, se calhar é melhor dizer os dias, Daniela e Daniela, que eu aconselho a todos. Vai estar uma semana, é no Cinema City, não é? De Alvalade. Quer dizer, se forem todos ao cinema e levarem a família, está de mais do que uma semana. Pronto. A ideia é estar mais do que uma semana. O Cinema City Alvalade, na Avenida de Roma, número 100, é a única sala de cinema em Portugal, em Lisboa, que passa documentários portugueses. E, portanto, eu tive a sorte de conseguir lá colocar este documentário chamado Daniela e Daniela, sobre um pai de 80 anos que leva a sua filha de 12 de regresso às origens em África, e vai-lhe contando histórias sobre tudo e tudo e tudo. Eles estão em permanente despique. São negros, ele é mestiço, ela é negra, e portanto colonialismo, pós-colonialismo, educação, desenvolvimento africano, está tudo num filme de diálogos. Eu estou-vos a usurpar isto. Isto só para dizer o quê? A partir do dia 15 está no sítio Alvalade, e portanto, se forem, compram o bilhetinho, dura 70 minutos, podem levar a avó, o avô, levam o livro na mão. Depois também podem, não sei se vai haver cheques de oferta para o Natal, mas se conseguisse... eu não ganho nada, eu ganho zero, mas ajudamos o City, ajudamos os produtores que, apesar de tudo, apostam no documentário português. Nem a SIC, que é a minha estação, passa ao documentário, porque tem 70 minutos, e portanto façam lá esse esforço. Vá lá. Obrigada.